Vamos lá, galera, para mais uma questão de vetores. Duas pessoas tentam desempacar uma mula usando uma corda longa amarrada no animal. Uma delas puxa com força FA, cuja intensidade é de 200 newtons, e a outra com força FB. Ambas desejam mover a mula apenas na direção perpendicular à linha horizontal, representada na figura por FR, que seria a força resultante. Considere que os ângulos são dados na figura, que a mula está no ponto P e que essas pessoas, após um tempo de 0,1 microséculo, conseguem finalmente mover o animal na direção desejada. Pode-se afirmar que os valores aproximados que a intensidade da força FB aplicada e o tempo em minutos levados para mover o animal são respectivamente de quanto? Então tá aí a ilustração que você vai ter que seguir. Vamos lá. A ideia é a seguinte: para você obter no final das contas um vetor resultante na vertical, considerando que tanto a força A quanto a força B elas possuem componentes horizontais e verticais, a condição é a força resultante horizontal para esse conjunto tem que ser zero, de maneira que toda resultante esteja na vertical. Isso vai implicar no seguinte: a componente de A na direção horizontal, ela está associada ao valor real da força, né, módulo dela total, mas está associada ao ângulo que tem aqui com a vertical, que é 60 graus. No caso, essa componente é o valor da força vezes o seno de 60. A força B, ela também tem uma componente horizontal, mas o ângulo associado a ela é o ângulo de 30 graus. Logo, essa componente é a força vezes o seno de 30. Para a resultante ficar toda na vertical, como a questão falou, implica que a resultante horizontal tem que ser zero. Em outras palavras, a componente de FB, que é FB seno de 30 graus, tem que ser suficiente para cancelar a componente de FA. Em outras palavras, ela tem que ter a mesma intensidade. O seno de 30 foi dado na questão. Ele vale 0,5. O seno de 60, a gente sabe que é a raiz de 3 sobre 2. Mas a questão ela faz uma aproximação. Ela não te dá diretamente, né? Mas ela fala que o cosseno de 30 é 0,87. Como 30 e 60 são ângulos complementares, o cosseno de um é equivalente ao seno do outro. Logo, o seno de 60 é 0,87. Certo? E a intensidade da força A é o que eu quero descobrir. O da força. A intensidade da força a questão deu que vale 200 newtons. O da força B é o que eu quero descobrir. Então, eu vou ficar com a equação dessa maneira. FB vezes 0,5 é igual a 200 vezes 0,87. 200 vezes 0,87 dá 174. Para você descobrir o valor de FB, ele tem que ficar isolado. Como ele está sendo multiplicado por meio, você vai ter que tirar esse meio dali. Se ele está multiplicando, quando você passa para o outro lado, ele vai dividindo. Qualquer número dividido por meio é a mesma coisa que você multiplicar ele por 2. E 174 vezes 2 dá 348 newtons. Só com isso, você elimina duas alternativas, mas ainda não é suficiente para responder. Falta a parte do tempo. Aí, com relação ao tempo, a questão falou que isso tudo leva 0,1 microséculo para acontecer. E a gente quer saber quanto que isso será representado em minutos. Então vamos lá. 1 micro de alguma coisa é uma coisa 1 milhão de vezes menor. Ou seja, é ela multiplicado por 10
a menos 6. Agora, século para minutos, tu pode não saber de cabeça, porém, você tem que saber chegar lá. Um século, ele tem 100 anos. Cada ano tem, em média, 365 dias. Cada dia tem 24 horas e cada hora tem 60 minutos, que é o meu objetivo. Quando eu fizer toda essa multiplicação, ao final eu vou obter 5,256 minutos. Eu não tenho uma resposta desse jeito, mas eu tenho uma resposta aproximada. O valor mais próximo que eu tenho aí das alternativas é de 5 minutos. Então a alternativa que apresenta esse valor de força para a FB e essa intensidade de tempo em minutos está na letra B.